Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento Loja Cinderela, há 53 anos em Tijucas, vestindo você e sua família. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão e meditação da Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar nessa manhã o Evangelho de Lucas 19, de 11 a 28. Convidamos você para participar conosco, nos acompanhar. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e ele pensava que o reino de Deus iria chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um deles, dizendo: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas que renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como fosses fiel nas coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas que me deste renderam 5 vezes mais. O homem disse também a esse: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui está tuas 100 moedas que guardei no lençol, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não destes e colhes onde não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, e recebo o que não dei e colho onde não semeei? Então por que tu não depositasses o meu dinheiro no banco? Ao chegar eu retiraria os juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, este já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-o na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, o Evangelho de hoje nos chama a atenção para essa questão do questionamento que fizeram a Jesus sobre a questão do fim dos tempos. Se o reino de Deus ia acabar logo, se ia vir logo o final dos tempos. E Jesus vai chamar a atenção justamente para que nós saibamos administrar aquilo que é a nossa vida, os dons que cada um de nós recebemos. Aqui o Evangelho nos chama a atenção e da parábola que Jesus nos conta, um senhor que chamou alguns dos seus empregados e confiou a eles a administração de seus bens. Todos eles receberam cada um 100 moedas de prata. É interessante, E cada um, agiu conforme as suas capacidades. O primeiro produziu 10%, fez gerar 10% daquela renda que ele tinha recebido. O outro fez gerar 5% da renda que ele havia recebido, mas teve um outro que, por medo, por covardia, acabou não fazendo nada. E esse é o pior de tudo, de verdade, O problema não é a gente não conseguir fazer tudo. O problema não é a gente não conseguir ser 100% de tudo aquilo que a gente precisa fazer. Mas se a gente faz, mesmo que seja 10%, 5%, para Deus já é importante.
O problema é a gente não querer fazer nada, ou a gente se omitir, se acovardar diante daquilo que a gente tem que fazer. Então, cada um de nós também poderíamos nos colocar diante desse exemplo que Jesus nos dá da parábola. Alguns vão produzir 10%, outros talvez 20%, outros 30%, 40%, 50%. Talvez tenham alguns que possam produzir até 100%. Podem ter outros que vão produzir 10%, 5%, ou até mesmo 2%, 1%. Mas o importante é quem produziu mais ou quem menos. Não, o importante é produzir. O problema justamente é não produzir nada, não ser produtivo. Então, não fazer com que os dons, que Deus nos confiou, eles gerem frutos, sejam geradores de frutos. E é isso que o Senhor questiona hoje na palavra. Ele elogia aqueles dois que chamou de bons, servos bons, honestos, justos. Não disse, mas você foi melhor, você foi um pouco mole, por isso fez só 5%. Não. Elogiou da mesma forma e cada um recebeu a responsabilidade do governo das cidades conforme as suas capacidades de gerir, de administrar. E agora, teve um que, por covardia, por medo, por comodismo, não fez nada. E este foi penalizado por causa daquilo que ele tinha deixado de se cumprir, deixado de se comprometer e fazer. Então, que nós cuidemos para não ser como esse terceiro do Evangelho hoje, por comodismo, por acomodação, por medo, ou talvez por até mesmo não querer assumir um compromisso. Então, mas tomemos consciência que nós também recebemos dons e precisamos produzir os frutos necessários que o Senhor espera de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Deus Todo-Poderoso, Ele nos abençoe, nos guarde, nos protege em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você ouviu aqui na Vale FM a Bênção do Dia com Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento Loja Cinderela, há 53 anos em Tijucas, vestindo você e sua família.